Senhoras e senhores, nesse segundo debate do dia, nós vamos discutir oportunidades e estratégias de crescimento e geração de empregos alinhados com a agenda ambiental e também climática do Brasil. Serão abordadas contribuições de diferentes atores, públicos, privados, internacionais e sociedade civil, para criar um ambiente de fato propício a atividades econômicas que priorizem a preservação da floresta e a biodiversidade. A mesa também vai destacar, em alguns pontos aqui, como as instituições do Sistema Nacional de Fomento podem, como as situações do Sistema Nacional podem impulsionar o crescimento verde e sustentável no nosso país. Muito bem, para tanto, vou convidar aqui para esse segundo momento, essa segunda conversa que nós vamos ter aqui no nosso fórum, o diretor de Governança Climática e Articulação do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o senhor André Luiz Campos de Andrade. Nós convidamos também o presidente do Banco da Amazônia, senhor Luiz Cláudio Lessa. O superintendente de Meio Ambiente e Gestão do Fundo Amazônia do BNDES, senhor Nabil Kadri. E o coordenador da Coordenação Geral de Indicadores e Evidências em Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, senhor Pedro de Lemos. Para fazer os comentários e conduzir essa conversa, a diretora comercial do Banpará, senhora Graciele Galvão. E agora, então, com a palavra, senhora Graciele Galvão. Obrigada. Vamos lá. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Graciele, sou diretora comercial do Banco do Estado do Pará. Em nome da nossa presidente Ruth Mello, que infelizmente não pôde comparecer ao evento, quero agradecer ao convite, especial em nome do senhor presidente, e dizer para vocês que, para a gente, é uma honra poder estar participando de um evento como esse, o 8º Fórum de Desenvolvimento da BDE. Registrar também que a nossa presidente Ruth Mello ela faz parte hoje também da diretoria da BDE, onde, para o banco e para o nosso Estado, é uma posição de fundamental importância e enriquecimento para o nosso banco. Quero deixar também registrado que o tema, em especial, eu acho que é algo que hoje é voltado ao mundo. Então, assim, a sustentabilidade é o tema que, geral, onde você passa nas escolas, nas divulgações de rua, nos eventos, e para a gente poder fazer parte de um momento como esse é muito importante. Quero deixar para vocês também registrado um pouquinho da importância do tema sobre o desenvolvimento sustentável. Eu fiz uma pequena anotação para deixar uma reflexão de um fato como esse, um evento como esse. Então, assim, quem dera nós tivéssemos iniciado tantos eventos importantes no mundo com esse há alguns anos atrás. Hoje, os impactos seriam bem menores. E a gente tem levado isso como dever de casa. Eu converso muito com meus filhos, falo da importância deles estarem lendo, deles estarem acompanhando, porque, desde criança, a gente precisa, de fato, levar esse conhecimento para nossas crianças também. Eu queria deixar também registrado. E também falar para vocês que, para a gente, é uma honra, como Estado do Pará, falar um pouco sobre a COP30, que é a Confederação das Nações Unidas, que, pela primeira vez, será realizada na Amazônia, em especial em Belém do Pará, na capital do Estado. E, para a gente, é uma honra sediar um evento como esse. O governo do Estado, junto com os grandes órgãos, todos os municípios, todos estão juntos, de mãos dadas, traçando ideias, traçando estratégias, para a gente poder mostrar para o mundo
a importância do tema que está sendo que é falado hoje, né? Dizer para vocês um pouco agora, vamos para o nosso tema, né, que o Bampará, tá, hoje, ele possui 144 municípios, né? Dos 144 municípios, o Banco do Estado está em 138 municípios, né? Até o final do ano, nós vamos alcançar mais 3 municípios. Então, assim, a importância disso em poder levar, né, para todos os municípios do Estado o acesso, né, à bancarização, o acesso à informação, o acesso ao produto e serviço, né? E hoje o banco ele tem desenvolvido produtos voltados, né, a fomento, né, ao desenvolvimento de produtos que venham em destaque com a baixa emissão de carbono, né? Então, dessa forma, né, a gente um planejamento também do governo do Estado, em parceria com o governo do Estado, que a gente consiga alcançar, né, assim como o diretor da Caixa Econômica falou, o Bampará também tem esse papel social, né, de levar o acesso, né, dos produtos e serviços voltado ao fomento para todos os municípios. E ainda mais agora com o evento, né, que o banco é o anfitrião, né, em relação à COP. Então, para a gente, é nosso papel, é o nosso dever, a nossa responsabilidade e o nosso compromisso, né, do Banco do Estado em poder fazer parte de um momento como esse. Certo? Eu vou entrar aqui um pouquinho no nosso tema, né, inclusive um tema muito importante, né, sobre estratégias para o crescimento sustentável, aliado à proteção do meio ambiente, tá? Que demonstra a importância de juntos levarmos questão para debater oportunidades e estratégias de crescimento e geração de empregos aliados à agenda ambiental e climática do Brasil, né? Como nós falamos agora há pouco, né, da importância, né, de enfatizar esse tema, o dia a dia e por onde nós passamos, né? Então, nós pretendemos buscar e discutir como concretizá-las a partir das contribuições de diferentes atores públicos, né, na construção do ambiente favorável para a economia, favorável para a atividade econômica que priorize a preservação da floresta. Tá? Então, fazendo uma fala um pouco rápida, né, em questão do nosso tempo, entre diversos temas que o banco envolve, a gente fez uma forma rápida, e agora a gente vai abrir, nós vamos abrir o tema para o painel, né? Agradecer a presença dos participantes. Nosso primeiro palestrante é o senhor André Luiz Campos Andrade, diretor de Governança Climática e Articulação MMA, que vai falar um pouco sobre o tema, né? E a gente vai deixar aqui um tópico. Aí você contribui, tá, doutor, de que forma se for possível, né, sobre a importância do financiamento para o avanço da agenda ambiental e como as instituições do Sistema Nacional de Fomento podem impulsionar o crescimento verde sustentável no Brasil. Fique à vontade. Obrigado. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, dar um bom dia, né, a todos os presentes aqui no salão e também aqueles que nos acompanham online. E agradecer a presidência da BDE, o presidente Celso, e no qual também eu já agradeço aqui e cumprimento todas as outras autoridades presentes aqui no evento. Como foi anunciado, né, esse Departamento de Governança Climática, ele está dentro da Secretaria Nacional de Mudança do Clima, do MMA, e é a primeira vez que o Ministério do Meio Ambiente cria um Departamento de Governança Climática. A gente tem um departamento de política climática e um departamento de governança climática. Pela primeira vez, o Ministério e o governo brasileiro vão ter 2 diretorias, 2 departamentos trabalhando o tema, um pelo lado da política e outro pelo lado da governança, que demonstram, né, o entendimento não apenas do Ministério, da ministra Marina Silva, mas também do próprio presidente Lula, da importância do tema para o Ministério, para o Brasil e inclusive para os esforços globais de combate à mudança do clima.
Eu acho que antes de entrar um pouco no nosso recado aqui, que eu gostaria de passar para vocês, do que está sendo pensado, do que está sendo feito, eu trago para vocês, eu fiz uma cola, porque são muitos números e eu esqueceria e cometeria um deslize se eu fosse tentar tirar isso de cabeça. A gente está falando de investimento, de financiamento, e é bom a gente alinhar o que existe de financiamento climático. Gostei muito da fala do Ivan, aqui anteriormente, do Gustavo também. O Ivan é um amigo, trabalhava com ele, antes de ir para o MMA, estava trabalhando na Secretaria de Assuntos Internacionais. E eu acho que vale a pena fazer um nivelamento para onde é que o dinheiro está indo, né? E aí a pergunta é por que o Brasil não está recebendo esse dinheiro? Acho que essa é a primeira pergunta que a gente precisa fazer. Dados do CPI, do Climate Policy Initiative, a maioria de vocês, imagino que já devam ter acessado, de 2020, para financiamento climático foram 292 bilhões direcionados para a Ásia, no leste da Ásia, sobretudo puxado por China. 105 bilhões para a Europa Ocidental. 83 bilhões para os Estados Unidos e Canadá. E a América Latina fica com 35 bilhões nesse quadro. A África também com 35 bilhões. Europa Oriental e Ásia Central um pouco menos, 33, e Oceania com 9. E aí, bom, gente, acho que essa é a primeira pergunta, para onde é que o dinheiro está indo, né? E por que o dinheiro não está vindo para cá? E quando você coloca duas variáveis que já foram trabalhadas no painel anterior, emissões de gás de efeito estufa, se você olha a tendência para os próximos 30 anos, as emissões estão crescendo no hemisfério sul. Então, tem uma coisa errada aí, porque o dinheiro não está indo para onde as emissões estão crescendo, para financiar redução de emissão, transição, esse é o primeiro ponto. E quando a gente pega também, infelizmente eu peguei esse dado agora, não cheguei a fazer o cálculo, mas se a gente pegar o cálculo de pessoas afetadas, de vidas que foram perdidas no hemisfério norte e no hemisfério sul, essa conta ainda fica mais visível de que tem muita coisa errada no fluxo de financiamento climático para o sul global, para o Brasil, para a América Latina. Não vamos esquecer também, eu acho que, acima de tudo, você tem que ter solidariedade, pensar na América Latina e no Brasil, mas também pensar no continente africano, que está pagando muito da conta da mudança climática. Então, para começar a discutir isso, tentar equacionar isso, eu acho que, quando a gente conversa com o investidor, com o banco, a principal preocupação é risco e retorno. Como é que eu reduzo o risco de investimento na América do Sul, na África, falando do Brasil? Acho que esse é o ponto fundamental. Os recursos estão indo para a América do Norte, para a Europa, por conta de risco. Esse eu acho que é um ponto muito, muito importante ter em mente. Então, como é que a gente trabalha a redução de riscos aqui? A outra questão, então, acho que também que é muito importante, é que precisa estar conectado, como eu falei, não só o enfrentamento da emergência climática, mas também a questão do combate à desigualdade. Não é possível, a gente não tem um mandato político para pensar uma estratégia de neutralidade climática, pelo menos do ponto de vista do gestor público, que a gente chegue em 2050 reproduzindo as desigualdades sociais que a gente está percebendo no Brasil quando a gente sai pelo Brasil afora, para as diferentes regiões. A gente não pode fazer isso, a gente não pode simplesmente pensar na redução de CO2, chegar a carbono neutro e vendo ainda o que a gente está vendo hoje no Brasil. Então, para isso, dentro da estratégia que o Ministério do Meio Ambiente, a Secretaria de Mudança do Clima está pensando para a governança e para a política de clima, a gente tem 4 grandes gaps que a gente precisa desenvolver e atacar, na verdade, não desenvolver, reduzir esses gaps. O primeiro é o gap político, né? Sem vontade política, sem interesse político na agenda, a agenda não vai para frente. Não vamos nos enganar. A gente tem que manter essa tensão política que está existente hoje no governo pelo longo prazo, no médio e no longo prazo. Sem isso, a agenda não vai para frente. E outro ponto também muito fundamental, qualquer acordo de planos de mitigação setorial, por exemplo, que a gente vai precisar fazer, tem que ter o aval, tem que ter a validação política. Ainda que seja uma discussão técnica, a gente vai precisar fazer discussão política para dizer qual vai ser a conta em termos de emissão de cada setor. Acho que é muito importante a gente ter em mente isso. Um outro ponto é o ponto de instituições e processos. O investidor também gosta de estabilidade, gosta de ver que as coisas estão funcionando de maneira coordenada. Então, quando a gente tem PAC, Plano de Transformação Ecológica do Ministério da Fazenda, Plano de Transição Energética do Ministério de Minas e Energia, Plano Nacional de Mudança do Clima, que a gente vai desenvolver, e eu vou comentar mais um pouco depois, no MMA, a primeira pergunta é, como essa turma vai se coordenar?
qual vai ser a coordenação, qual vai ser a convergência dessas ações. A gente está muito atento a isso, a gente vem conversando com os outros ministérios, a gente vem apoiando o Plano de Transformação Ecológica e Transição Energética, na Secretaria de Transição do MME. Então, esse é um ponto que eu falo não só por mim, mas falo pelos meus colegas dos outros ministérios, a gente está muito atento à necessidade dessa coordenação e integração. E reformar instituições e processos também traz mais transparência, é fazer o que a gente está fazendo aqui, conversando com o Sistema Nacional de Fomento, também conversando com a sociedade civil, conversando com as diferentes regiões do país. Eu não posso pensar um plano de política nacional de mudança do clima, um plano nacional sobre mudança do clima, sem entender e sem considerar as diferenças regionais que eu possuo no país. Esse é um ponto importante. Um outro é recursos também. Bom, falei do recurso financeiro, mas não é só recurso financeiro. O Gustavo, no painel anterior, comentou a questão de capacidades, de métricas, como é que eu consigo ter um quadro, não apenas um quadro no governo, nos governos federais, no governo federal, estadual e municipal, mas também no setor privado, que entenda o que é mudança do clima, que entenda qual é o risco da mudança do clima e as oportunidades. Então, a gente tem que ter um esforço muito grande de capacitação, e essa é uma ação também que a gente já está pensando dentro do Ministério. E, por fim, informação. Não sei se vocês tinham essa informação que eu acabei de passar, mas eu acho sobre o financiamento, como é que ele está fluindo no mapa. Só que eu acho que é importante colocar todas as informações na mesa para todo mundo, nivelar o conhecimento, porque é só assim que a gente vai sair de um debate, que pode ser um debate raso, a depender da forma como a gente aborda, se a gente não traz dados, não traz informação, para uma coisa mais aprofundada. Eu acho que dialogar, fazer um diálogo de um tema que é tão transversal, tão multinível como mudança do clima, precisa ter números, precisa ter dados, senão a gente fica apenas na narrativa, fica apenas no aspecto qualitativo, e a gente também tem que avançar no aspecto quantitativo, inclusive para tomar decisão baseada nesses dados recentes e baseados na melhor ciência, que é o que o IPCC, que é o que todo mundo que está trabalhando na agenda de clima está pedindo. Bom, pessoal, baseado nesses 4 grandes gaps que eu acabei de comentar, apesar do pouco tempo que a gente tem no governo, restrições de equipe, restrições de orçamento, de consultorias, de o que a gente precisa fazer, a gente pegou, a equipe que a gente recebeu no Ministério do Meio Ambiente era uma equipe muito reduzida, então isso também eu falo pelos outros ministérios. A gente conseguiu avançar, no meu ponto de vista, em muitos pontos. Vou listar alguns pontos aqui. O primeiro, na discussão do PPA, Plano Plurianual. O Plano de Emergência Climática é um plano novo, um programa novo do PPA, foi eleito pela sociedade civil, numa votação popular, o programa que deveria ser a maior prioridade do governo. Então, foram mais de 4 milhões de consultas, e esse plano, dentro dessa consulta, foi o principal. Então, é um programa que vai estar sendo colocado no PPA para enfrentar a emergência climática. O outro, que já é uma derivação daquele entendimento que a gente tem dos 4 gaps, a revisão, a gente vai iniciar de imediato a revisão da Política Nacional de Mudança do Clima para alinhar a Política Nacional de Mudança do Clima às metas, ao Acordo de Paris, sobretudo, mas também olhando a neutralidade climática para 2050 e fazendo esse diálogo com o combate à desigualdade e à pobreza, como eu comentei anteriormente. Em termos de instituições, a gente acabou de aprovar em junho o restabelecimento do Comitê Interministerial de Mudança do Clima, um comitê de coordenação do governo federal, que é presidido pela Casa Civil e visa justamente fazer a coordenação desses esforços que eu comentei anteriormente. Além desse comitê, a gente também está pensando, e vamos desenhar agora no segundo semestre, um Conselho Nacional de Segurança Climática, que é um órgão, vai ser um conselho multi-stakeholder, envolvendo governos subnacionais, sociedade civil, setor privado e academia, justamente para ali ser um ponto de contato e de diálogo e de troca de experiência e também de controle social do que a gente está fazendo. Ao lançar a revisão do Plano Clima, que a gente espera lançar, da Política Nacional de Mudança do Clima, nas próximas semanas ou no próximo mês, isso depende da próxima reunião do SIM, a gente também vai iniciar o processo de elaboração do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, um plano clima, e aí eu vejo uma possibilidade direta de interlocução com o sistema de fomento e com os bancos de desenvolvimento, porque esse plano vai ser o plano de onde nós vamos retirar as nossas metas da NDC para 2030 e a meta tentativa para 2035. É um plano de 12 anos, vai ter 9 planos setoriais de mitigação, cada um com um setor, cada um com uma meta para ser mitigada,
Meu tempo está acabando, vou rápido. E mais 12 planos de adaptação. Então, esse é um ponto importante, que eu acho que ali não vai ser só um plano, mas vai ter um começo, meio e fim. No começo, meio e fim, eu me refiro a ter também ali os custos de cada plano setorial e como que a gente vai financiar esse plano setorial. Perfeito. Por fim, mais 2 pontos antes de terminar, que eu também gostaria de colocar. A taxonomia sustentável, que é uma agenda que está sendo coordenada pelo Ministério da Fazenda com a participação do Ministério do Meio Ambiente. A gente também percebe que isso vai trazer uma clareza maior do que é fluxo sustentável, do que é não sustentável. E hoje está sendo lido na sessão extraordinária do comitê, da Comissão de Meio Ambiente do Senado, o substitutivo do projeto que propõe o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissão de Gás de Efeito Estufa, pela senadora Leila, que é a relatora, que foi um trabalho também feito a muitas mãos dentro do governo federal e, em articulação com a senadora Leila, a gente passou esse anteprojeto para que ela colocasse isso na comissão. Então, são pontos que, apesar dos 8 meses que a gente está de governo, a gente tem pouco tempo, mas eu acho que são pontos que a gente precisa celebrar, além, é claro, da queda da taxa de desmatamento, que foi mais de 40% em relação ao último ano. O tema é floresta, aqui vai ser falar de floresta, mas eu acho que é muito importante também colocar esse ponto. Então, paro por aqui e depois a gente vai ter uma outra rodada, imagino. Obrigado. Ok. Perfeito, senhor André. Muito obrigada. Agradecemos a sua contribuição. O próximo será o senhor Luiz Lessa, presidente do BASA, né? Uma satisfação conhecê-lo. A gente vai abrir um pouquinho o tema, aí você fica à vontade para poder expor, né? A experiência do Banco da Amazônia nos financiamentos e investimentos que aliam crescimento sustentável à proteção do meio ambiente. Ok, obrigado. Antes de mais nada, bom dia a todos, aos meus amigos, companheiros aqui do dispositivo e a todos os presentes. E quem está, os remotos também. Bom, começando falar um pouco do Banco da Amazônia. O Banco da Amazônia, como o próprio nome diz, é um banco que atua na região amazônica como um todo, e mais 2 estados da Amazônia Legal, um pedaço do Maranhão e um pedaço do Mato Grosso. Aproveitando o meu colega da Caixa, que falou um pouco da história da Caixa na abertura, eu também gostaria de aproveitar a oportunidade de falar da curiosidade da criação do Banco da Amazônia. O Banco da Amazônia foi criado em 1942, num esforço de guerra para que, depois da invasão lá na Indochina, que diminuiu a produção de borracha no mundo, foi feito um esforço aqui na Amazônia, nosso segundo ciclo da borracha, para que nós pudéssemos gerar borracha para o esforço aliado. Foi um consórcio entre brasileiros e americanos, e financiamos o segundo ciclo da borracha e os famosos soldados da borracha que foram para a região. Fim do período da guerra, o banco virou um banco de fomento focado na região amazônica, comprometido com o desenvolvimento daquela região. Hoje o banco ele é o principal agente de fomento da região norte. Nós atuamos nos 450 municípios da região e representamos mais ou menos 67% de todo o fomento que é repassado para aqueles municípios. Nós temos um conhecimento profundo de como se faz fomento na região amazônica. Fazemos isso todos os dias e é a nossa atividade principal. Todos os dias nós estamos em todas as comunidades levando conhecimento bancário, levando informação, assistência técnica e crédito. Porque uma das nossas experiências é que não adianta levar somente o crédito para um ribeirinho, para uma comunidade extrativista de açaí, ou de cacau, ou de abacaxi. Nós temos que levar também assistência técnica, porque, às vezes, o crédito sem assistência técnica, em vez de fazer com que aquela comunidade se desenvolva, acaba gerando um transtorno terrível chamado inadimplência, que não é bom nem para a comunidade e nem para o banco como um todo. Dentro desse aspecto de atuação, tem uma situação que é bem interessante. Hoje, a gente fala muito sobre a manutenção da floresta, foi colocado aqui por alguns colegas, e nós temos uma situação que, às vezes, fica esquecida, que é a situação dos 33 milhões de amazônidas que lá residem naquela floresta, que lá residem naquela região, e que de lá precisam tirar o seu sustento, precisam fazer o seu desenvolvimento e melhorar a sua condição de vida. Muito nós ouvimos do presidente Lula falando que é preciso que pague por esse serviço.
E é exatamente nisso que nós acreditamos. Não é possível um estado como o estado da Amazônia, da Amazonas, ter 97% da sua floresta preservada e ter 67% da sua população na linha da pobreza. Não é possível, minha colega aqui conhece bem o Pará, nós termos áreas de preservação e termos esgoto a céu aberto, não termos, esse esgoto a céu aberto levando a poluição das águas e os ribeirinhos não terem condição de pesca, não ter condição de tirar o seu sustento. E mais ainda, algumas espécies nativas da região estão em processo de desaparecimento por conta dessa poluição. Então, o que nós acreditamos? Que, além das nossos instrumentos tradicionais de crédito para financiamento de florestamento de áreas degradadas, bioeconomia, cadeias produtivas, mais alimentos, uma série desses financiamentos são financiamentos comuns, financiamentos tradicionais. O que nós precisamos é ter outro tipo de financiamento, levar em consideração outro tipo de condição da Amazônia. Por exemplo, quando o presidente Lula que fala que nós que precisa pagar pela manutenção, como é que a gente trabalha isso? E é exatamente o que a gente vem fazendo. O meu amigo Morgan, do BID, estava aqui na abertura, a gente conversou muito sobre isso lá em Belém, no último encontro de cúpula da Amazônia, e resolvemos juntar as mãos e começar a tirar essa ideia do papel. Hoje nós temos 2 instrumentos já regulamentados, que é a CPR Verde, que permite que a pessoa que hoje tem lá uma área de preservação, é um produtor rural, tem uma área de preservação, e só basta a gente falar que na Amazônia é diferente aqui do Centro-Oeste e diferente do Sul. A área de preservação, numa propriedade na Amazônia, é cerca de 80% da propriedade, e ele tem direito de exploração de cerca de 20%. Então, a preservação desses 20%, desses 80%, hoje é despesa para o agricultor. E como é que nós fazemos para que isso vire uma receita para ele? Afinal de contas, ele está preservando a floresta em benefício de todos. A mesma coisa, temos algumas empresas que têm produção que leva em consideração na sua cadeia todo o respeito ambiental. Isso, muitas vezes, acaba gerando custos adicionais. E ela precisa ser remunerada por isso. Então, a gente, juntamente com o BID, começamos uma discussão de como é que a gente faz para tirar esses instrumentos de crédito tão importantes para financiamento dessa preservação e que gere possibilidades de emprego e renda para as pessoas que lá estão. Começamos essa discussão e hoje nós estamos já um pouco avançado com relação à criação de um fundo internacional, em que a gente vai captar esses recursos, juntamente com o BID, para investir exatamente na cadeia da documentação necessária para se criar CPR verdes e para a emissão das AORs, que são os ativos de originação responsável. Os instrumentos são interessantes, mas toda essa cadeia ainda é muito incipiente e cara. Então, mesmo que um agricultor tenha lá uma área de preservação, como ele faz para emitir uma CPR verde, ter acesso aos recursos para ser remunerado pela área de preservação dele, esse processo ainda é muito caro e acaba não compensando para o agricultor. E, além de ser caro, é muito complexo. Então, a gente quer trazer esses recursos internacionais para que nós, BID, Banco da Amazônia, que conhecemos a região, fazemos fomento lá todos os dias, possamos investir nessa cadeia da geração das certificações, da cadeia da geração dos ativos de conservação, para que, no final, os produtores que tenham condições de fazer a emissão de CPR ou dos ativos de originação responsável possam fazer essa emissão. E o próprio fundo compra e o próprio fundo se encarrega de fazer a comercialização e gerar as condições de mercado financeiro para que esses títulos tenham valor, tenham circulação e que a gente faça esse ciclo funcionar de forma contínua, captando recursos, simplificando essa cadeia e atuando na cadeia da geração dos documentos, ajudando o agricultor e as empresas a emitirem os certificados, comprando os certificados e comercializando. E, com isso, a gente acredita que vai fazer o diferencial e vai atender a expectativa de que
quem preserva a floresta precisa ser remunerado, e a gente acredita piamente que esse instrumento seja o melhor recurso. Nós estamos desenvolvendo esse fundo e devemos lançar ainda na COP28 de Dubai. Estamos aí envidando esforços para ver se a gente consegue levar esse produto para lá, para mostrar para o mundo que temos, sim, como remunerar quem está preservando a floresta de forma sustentável. É isso. Perfeito. Muito obrigada, senhor Luiz. O BASA também, que é um grande parceiro, né, do Banco do Estado, lá na nossa região, na região norte, assim como também o BNDES, né, que é o próximo a compor a nossa palestra, né. A gente possui uma parceria muito grande, e eu achei interessante também na fala do presidente a questão da importância de você educar o cliente em relação aos produtos de crédito, né, porque a intenção da instituição financeira não é de levar problema para o cliente, né, e sim levar solução. Então, a gente tem esse cuidado, né, de mostrar para o cliente, né, da melhor forma que o crédito deve ser utilizado, né. Vamos para o próximo palestrante, o senhor Nabil Catri, superintendente do Meio Ambiente de Gestão do Fundo Amazônia do BNDES. Vou destacar um pequeno item, aí você desenvolve. Desafios e oportunidades do fomento a projetos que alinhem a preservação ambiental no Brasil. Bom dia a todas e a todos. Primeiro, dizer que é um prazer estar aqui no fórum da BDE, até porque todos nós somos parte do Sistema Nacional de Fomento. Eu acho que é um grande orgulho para as nossas instituições fazer parte de um sistema tão diferenciado, que não é qualquer país que tem um sistema sólido de fomento público, como o Brasil tem, e o quanto que ele é relevante e importante quando a gente vai falar da agenda de clima e da agenda de sustentabilidade e meio ambiente. É importante a gente sempre lembrar que nas agências de fomento e nos bancos de fomento é onde essa agenda nasceu e floresceu no sistema financeiro brasileiro. Eu acho que a gente tem que fazer esse reconhecimento, é um reconhecimento público para as nossas instituições. As primeiras instituições financeiras a terem unidades de meio ambiente no Brasil foram as instituições financeiras públicas. As grandes inovações em termos de produtos financeiros, de abordagens distintas, nascem também das instituições do sistema brasileiro de fomento, e depois isso acaba se escalando, acaba sendo incorporado pelo Banco Central como uma prática a ser regulada para todo o sistema e acaba espraiando para os demais atores. Eu acho que isso traz uma responsabilidade para nós, que somos parte desse sistema, maior do que a gente imagina. Então, às vezes, a gente não tem essa noção do quanto que a gente tem um papel de replicar ou de demonstrar soluções viáveis e soluções importantes. Por exemplo, os primeiros Green Bonds brasileiros foram emitidos por uma agência pública, o BNDES, por um banco público. As letras financeiras verdes nacionais, as primeiras emitidas, também por uma instituição pública do sistema de fomento. Então, acho que, tendo isso como base, aí eu trago para a discussão da nossa mesa. Existe uma convicção muito grande nas equipes do BNDES de que o Brasil ele tem um grande potencial que ainda não está trabalhado da forma adequada, que é o nosso potencial da diversidade. Nós somos um país mega diverso. A gente pode pegar qualquer país do mundo, o Brasil ele tem a maior diversidade, seja ela ambiental, cultural, regional, todas as diversidades que a gente possa imaginar estão ali presentes no nosso território. E aí, como o nosso colega Lessa comentou sobre a Amazônia, a gente também tem, estruturalmente, um desafio que não é orgulho para a gente, que é a questão da desigualdade. Assim como a gente é mega diverso do ponto de vista ambiental, social, cultural, a gente é desigual em tudo. A gente é desigual em raça, em gênero, em território, em renda. Qualquer tipo de desigualdade que a gente escolha, é só colocar o dedo ali, você vai achar o Brasil na lista dos 10 piores. O que para a gente é uma motivação de trabalho para reverter esse processo. E o que a gente acredita é que, enquanto a gente não unir essas duas agendas, a agenda da diversidade, em prol da redução das desigualdades, a gente nunca vai conseguir
uma estratégia de desenvolvimento de médio e longo prazo que seja adequada. Porque ou a gente vai estar negligenciando as oportunidades de um lado, ou a gente vai aprofundar os problemas do outro. Então, ou essas duas agendas, elas dialogam para uma trabalhar em função da outra, para que essa nossa grande diversidade seja o motor da redução das nossas desigualdades, ou a gente vai ficar patinando como a gente sempre patinou nas últimas décadas. Do ponto de vista da agenda, quando a gente fala da agenda florestal, é interessante a gente falar que o conceito de floresta é um conceito amplo. A gente está falando de biomas. O Cerrado é floresta, a Caatinga é floresta, o Pampa é floresta, o Pantanal é floresta, e não é só a Amazônia que é floresta. O Brasil ele tem florestas diferentes. Ele tem formas diferentes de, economicamente, incorporar esse ativo, incorporar essa diversidade para dentro dos modelos econômicos. Mas aí vem um desafio que, para nós, é grande. E, quando eu falo nós, não é o BNDES só, é para o sistema de fomento como um todo. O Brasil ainda não conseguiu encontrar a melhor equação financeira para viabilizar os negócios da floresta. E, por isso, a gente desperdiça diversas oportunidades. Países muito menores em territórios, muito menos diversos do que nós, são os principais produtores, exportadores, beneficiadores de produtos madeireiros e não o Brasil, o que é uma grande contradição. É uma grande contradição. Países que não têm nem a vocação para esse tipo de setor, conseguiu, com muita tecnologia, muita inovação, muita articulação do setor privado, muito financiamento, criar economias que geram renda, melhoria de qualidade de vida, redução de desigualdades, e que a gente não consegue fazer. E aí sim vem o papel das instituições de fomento no Brasil. Identificar essas oportunidades, reconhecer que há desafios, não é achar que é fácil, porque isso é outra questão, porque a agenda da floresta, de manter a floresta, é uma agenda bastante, assim, que instiga, todo mundo acha interessante, todo mundo quer trabalhar com isso, todo mundo acha uma agenda positiva, o que não quer dizer que seja uma agenda fácil. Ela é uma agenda que no território tem as suas complexidades, tem os seus gargalos, a gente tem desafios que vão desde as questões institucionais, de marcos regulatórios, de questões de ordenamento fundiário, territorial, que a gente sabe muito bem como são, que passam por desafios de logística, porque a gente sabe que a logística para produtos madeireiros e não madeireiros é completamente diferente da logística, por exemplo, da produção de commodities. A gente passa por desafios das próprias cadeias produtivas. A gente tem produtos da diversidade brasileira, da sociobiodiversidade brasileira, que poderiam estar sendo beneficiados, entregues no mercado nacional e internacional, de maneira padronizada e gerando renda, mas que não o são porque a gente ainda está produzindo como se estivesse produzindo há 400 anos atrás, sem ter nenhuma inovação tecnológica, sem ter um diálogo próximo dos institutos de pesquisa com as comunidades, sem ter o reconhecimento de que esses produtos têm um valor diferenciado e que precisa ser remunerado em função disso, e a gente acaba, mais uma vez, perdendo grandes oportunidades que não são incorporadas. Por quê? A gente não consegue encontrar esses modelos que aliam a resolução desses desafios estruturais com o acesso na ponta para quem realmente quer fazer. E aí tirar essa distância do que é dito em fóruns como esse nosso, em que a gente está aqui dialogando sobre as oportunidades, como a gente consegue destravar essa economia, da pessoa que está lá na ponta, vivendo numa resex, vivendo num território indígena, vivendo numa propriedade rural, privada, que tem a sua área de floresta e que poderia estar produzindo, sim, produtos madeireiros e não madeireiros, enquanto ele está conservando, que poderia estar lá extraindo a sua castanha, poderia estar extraindo o seu baru e assim por diante, e que não o está porque simplesmente desconhece as técnicas, porque não é fácil, porque não é trivial. Então, é necessário aproximar essas agendas. A agenda do que é dito nos nossos fóruns, do que é o dia a dia de quem lá na ponta está precisando do recurso para poder fazer essa transformação. E aí, é claro, não é uma única iniciativa ou um único instrumento que vai ser capaz de resolver
esse dilema, ou essa equação, porque os desafios são vários. Então, a gente tem se dedicado, pelo menos nos últimos 15 anos, a trabalhar e a estudar instrumentos financeiros inovadores para as agendas dos biomas, da biodiversidade, das florestas, que vão desde projetos não reembolsáveis em parcerias, por exemplo, com a Embrapi, para focar na integração empresa, comunidade e instituto de pesquisa, com recurso não reembolsável, até recursos, por exemplo, do Fundo Clima, e aí pegar a fala do André, que semana passada a gente conseguiu, junto com o Ministério do Meio Ambiente, relançar o Fundo Nacional de Mudanças do Clima, com uma ambição de sair dos 400 milhões por ano e passar para 10 bilhões ao ano. Essa é a ambição do Fundo Clima. E uma das iniciativas lá é justamente a parte de bioeconomia e florestas nativas. Todo o sistema de fomento pode acessar recursos do Fundo Clima. A gente sabe que a gente tinha grandes operações e rodava muito bem BRDE, Banrisul, BDMG. Então, assim, agora, com o salto de volume, vai ser possível chegar além. Vai ser possível a gente trabalhar com outras regiões, também com recursos, a taxa de juros para florestas é 1% ao ano. É mais baixo do que a taxa dos fundos constitucionais. Então, assim, não tem uma questão de... Não vai ter mais uma questão de está faltando dinheiro ou o dinheiro é caro. O dinheiro não estará caro, não faltará, porque a gente está falando de 10 bi, o que vai faltar são as soluções. É chegar no território, é chegar lá na frente, entregar e fazer a diferença. É isso, gente. Obrigado. Ok, perfeito. Excelente fala. Muito obrigada. Seguindo a nossa programação, vamos passar agora a palavra para o senhor Pedro Lemos, coordenador da Coordenação Geral de Indicadores e Evidências em Direitos Humanos, que vai abordar programas de proteção de defensores da floresta e o olhar dos direitos humanos na agenda de financiamento do desenvolvimento sustentável. Fique à vontade. Obrigado, Graciele. Bom dia a todas e todos. Cumprimento aqui os colegas que estão nesse painel. Agradeço à BDE pelo convite que fez ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para que a gente possa participar desse debate. E, bom, o primeiro ponto que eu queria abordar, e acho que é o ponto central da perspectiva que o Ministério dos Direitos Humanos quer trazer para a discussão, e nisso eu acho que a gente não está distante das falas dos colegas que me antecederam, é de que, para o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, para o nosso ministro Silvio Almeida, preservação do meio ambiente, a discussão sobre preservação do meio ambiente, ela é indissociável nas duas vias da promoção da defesa dos direitos humanos e da promoção da cidadania. A luta por uma vida digna, a luta contra a desigualdade, pontos que foram abordados nas falas anteriores, estão estreitamente relacionados com a discussão que está sendo feita aqui nesse fórum. E aí eu trago alguns conceitos que eu acho que é importante a gente colocar na discussão, como o conceito de justiça climática, que o ministro Silvio Almeida tem abordado em algumas discussões, o conceito do racismo ambiental, e uma ideia de que a justiça climática, esse conceito, ele precisa ressoar lutas históricas e estruturantes da Constituição do Brasil e das relações entre os povos e a política brasileira. Então, trazer para o debate povos e comunidades tradicionais, pessoas negras, mulheres, pessoas periféricas, que são as mais afetadas pelas mudanças climáticas, pelo processo que o mundo hoje enfrenta, são as pessoas mais afetadas pelo aumento das chuvas, pelas enchentes, pelos deslizamentos, pelos cenários de escassez hídrica, por uma menor previsibilidade climática, que afeta diretamente os sistemas produtivos, de quem está no campo, de quem está dependendo da sua produção e daquilo que as florestas dão. Então, as ações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, e aí eu não me refiro só às ações diretamente relacionadas
com a pauta ambiental, mas todas as ações estão pautadas por esse entendimento, numa perspectiva de luta pela democracia, pela cidadania, contra o negacionismo, em defesa da dignidade humana e do enfrentamento das desigualdades. Nesse sentido, uma primeira política do Ministério dos Direitos Humanos que eu acho importante abordar e trazer para a discussão, porque para a gente isso é um ponto central na discussão sobre a preservação ambiental, sobre a discussão ambiental, é a importância da proteção de defensoras, defensores, comunicadoras, comunicadores e ambientalistas, que são atores centrais para que a gente consiga efetivamente, né, chegar ao sucesso da discussão que a gente faz aqui na Agenda 2030, enfim, em um país onde, além, né, do que o Nabil trouxe aqui, de ser um país que se destaca quando o assunto é desigualdade, né, é também um país que se destaca quando a gente fala em assassinatos e violações de direitos dessas pessoas, né, defensoras e defensores de direitos humanos, comunicadores, ambientalistas, que estão, do nosso ponto de vista, no centro da discussão sobre a preservação ambiental, o desenvolvimento sustentável e as florestas produtivas. Outro ponto que para a gente é central é a questão da participação social. A gente tem buscado promover de forma ampla e radical processos de participação social na construção de todas as nossas políticas e programas. E aí eu queria trazer também um programa que tem sido priorizado pela gestão atual do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que é o programa Cidadania Marajó, que tem buscado construir uma ampla rede intersetorial com diversos órgãos do governo federal, com uma participação protagonista também do Estado do Pará, com seus amplos órgãos e com uma centralidade da participação social desde a concepção até o monitoramento e avaliação do programa. Então, a gente tem investido no Marajó na oferta de serviços, serviços de políticas públicas, a gente tem investido na promoção da cidadania, na proteção dos direitos humanos, com bastante atenção para a questão fundiária. A gente entende que, no Brasil, a discussão sobre preservação ambiental, a discussão sobre a produção, o desenvolvimento sustentável, a produção relacionada, né, à floresta em pé, ela precisa envolver e ter como um norte central a questão fundiária, a demarcação das terras indígenas, a titulação das terras quilombolas, o acesso à terra das populações e comunidades tradicionais, e isso é uma etapa fundamental para que a gente possa ter segurança alimentar, para que a gente possa ter floresta em pé e para que a gente possa aproveitar esse potencial, esse enorme potencial produtivo que as florestas têm e que as populações tradicionais trazem, que já foi citado nas falas anteriores, né? Então, a gente espera que esse programa, o Cidadania Marajó, ele tenha resultados efetivos, primeiro porque a gente espera, até o final dessa gestão, trazer efetivamente uma melhora nas condições de vida da população do Marajó, mas principalmente porque a gente espera também ver nesse programa um exemplo bem-sucedido de articulação, de coordenação intersetorial, de participação social que sirva para pensar políticas para outros territórios também. E, nesse sentido, aí trazendo um pouco para a área onde eu estou trabalhando efetivamente, né, e retomar até a discussão que encerrou o painel anterior, que é da importância de que a gente pense política e trabalhe esses programas, inclusive a discussão sobre financiamento, trazendo sempre também a centralidade dos indicadores e das evidências que ajudem a avaliar e monitorar projetos, a estabelecer critérios para alocação de recursos, né, de financiamento, e para a gente é fundamental que esses indicadores não só incluam, como priorizem, né, indicadores sociais, indicadores de garantia e proteção de direitos humanos. A gente está construindo também um Observatório Nacional de Direitos Humanos, com indicadores sociais nacionais de diversas dimensões, trazendo também tentando construir uma rede para a produção
de evidências que ajudem na qualificação desse debate. E isso passa por a gente discutir, né? E essa discussão a gente entende que precisa ser feita com a participação dos atores diretamente interessados, que são esses mais vulneráveis e mais afetados pelas mudanças climáticas, sobre de que desenvolvimento sustentável a gente fala, né, de que bioeconomia a gente fala, de que economia verde a gente fala, e, inclusive, de que justiça climática a gente fala. Então, bons indicadores, evidências robustas e participação direta, inclusive dos povos e das comunidades tradicionais, das populações mais afetadas, para a gente são pontos centrais para essa discussão. Eu finalizo aqui só com uma referência à fala do ministro Silvio Almeida no discurso de posse dele no Ministério, de que o Sul Global precisa propor um novo conceito de direito ao desenvolvimento que dialogue com as nossas realidades, com as necessidades do nosso povo e aponte para as possibilidades concretas de superação da privação material e construção de prosperidade comum. E aí eu acrescentaria, para encerrar também, a garantia da floresta em pé. Obrigado. Perfeito. Muito obrigada, Pedro. Obrigada a todos que participaram do painel, né? São temas importantes para o nosso conhecimento, que levamos como experiência, né, para os nossos estados, né? E agora fica aberta a pergunta, né? Vamos lá. Tem uma pergunta aqui para o presidente do BASA, senhor Luiz. Esse Fundo Verde, em parceria com o BID, para o fomento da CPR Verde, pode gerar linhas de crédito ESG com os ativos ambientais como garantias? Bom, a ideia original do fundo é a gente destravar a cadeia da CPR Verde e dos ATCs. Porque essa cadeia hoje, como eu disse, é muito complexa. Então, esse é o objetivo número 1. A gente assumir para o fundo o investimento em certificação, em originação dos certificados, e para aí, a partir daí, a gente fazer todo o processo de emissão e garantir a compra dessa CPR como num primeiro nível. E fica como responsabilidade do fundo fazer a distribuição da melhor forma possível nos diversos instrumentos financeiros que existem, derivativos, etc., no mercado internacional e local desses títulos, de forma que o fundo tenha mais recursos, seja rentável para investir, retroalimentar o processo. É claro que o fundo, como um captador de recursos, ele poderá gerar alguns tipos de, numa segunda escala, gerar algum tipo de financiamento, mas não é a prioridade inicial. A prioridade inicial é a gente fazer com que esse instrumento da CPR Verde e dos ATCs realmente aconteçam no Brasil. Perfeito. Obrigada, presidente. Acredito que eu tenho uma pergunta, né, mas acredito que parte do painel já respondeu, né, mas, assim, considerando o tempo, né, que a gente já está bem avançado, eu tenho uma pergunta, né, onde a gente pode estar discutindo de forma rápida quais são os principais desafios para impulsionar o financiamento a projetos que alinhem a produção à conservação no Brasil, né? Então, é uma pergunta que todos, de certa forma, já contribuíram, né? Mas que, ao nosso ver, né, como região norte, né, e como o representante do BNDES também disse, o crédito tem, né, nós temos, nós precisamos, né, da legalidade a fundo para operar com esse crédito, né? E esse, ao meu ver, ainda é um grande desafio que os bancos enfrentam, né? Você tem a prospecção, mas quando você cai para a realidade, né, você percebe que ainda existe muitas dificuldades, né, principalmente quando se envolve a questão da regularização fundiária, né, para a gente poder operar, né? Então, eu queria ouvir de vocês, de forma rápida, né, para a gente não avançar, quais são os principais desafios para impulsionar o financiamento a projetos que alinhem a produção à conservação do Brasil? Pode ficar à vontade. Bom,
um minutinho. Então, eu acho que passa por a gente desenvolver marcos regulatórios que sejam críveis e que sejam implementáveis também. A gente produz, né? O Brasil é muito conhecido por produzir até boas leis na área ambiental, mas a gente não consegue implementar. Então, a pergunta é por que a gente não consegue implementar? Parte disso, talvez, esteja na discussão das capacidades que eu gostaria de reforçar novamente. A gente nivelar as capacidades para elaboração de projetos, para acompanhamento, monitoramento de projetos. A gente ainda tem uma diversidade, que o Nabil comentou, inclusive nas diferenças de capacidades para estados e municípios. Então, acho que a gente tem que enfrentar isso de uma maneira definitiva agora, até para que a gente consiga viabilizar diferentes estados e municípios a acessarem essas oportunidades de financiamento que como o Nabil comentou, vão estar aqui, mas a gente precisa capacitar todo esse público. Muito obrigada. Eu queria complementar no sentido seguinte. Eu acho que existem dois níveis para essa resposta. O primeiro deles é o estritamente técnico creditício, que é quais são as dificuldades vinculadas à operação de crédito em si. Aí vai desde a questão da garantia, da regularidade ambiental, que é uma coisa que tem a ver com qualquer instituição financeira, seja ela pública, privada, é a função do crédito em si. Mas quando a gente olha para o nosso papel como instituições de fomento, de todos aqui dentro da própria BDE, eu acho que tem uma segunda camada, que não é só a questão do acesso ao crédito em si, nas questões das formalidades ou dos regulamentos do próprio Bacen, que é o quanto que nós, com os nossos instrumentos, a gente pode incidir para viabilizar mudanças estruturais. E esse tipo de decisão leva tempo, então a gente vai ter que entender que não vai aparecer no balanço esse ano, vai levar 1, 2, 3, 4 anos, mas o principal é o foco em qual é o objetivo, qual é a realidade que eu, como instituição de fomento, estou disposta a contribuir para mudar. E o crédito é só um dos elementos. Muitos outros estão envolvidos. Por exemplo, o Bampará tem uma relação profunda com o próprio governo do Estado. Essa troca entre a instituição estadual com o governo do Estado, que tem boa parte da institucionalidade para resolver questões mais estruturais, pode gerar essa transformação. Então, eu acho que esse que é o recado principal da minha fala. Seria isso, a gente separar quais são essas dimensões. A dimensão do crédito pelo crédito e a dimensão instituição de fomento pela sua missão. Perfeito, exatamente. Obrigada. Complementando aqui a fala dos colegas, acho que a questão do crédito é essa mesma. Nós temos duas situações. A primeira é o crédito, como é que ele chega na ponta. E aí, instituição bancária, o processo é muito similar. Precisa de ter regularização fundiária, precisa de ter as garantias adequadas, o projeto precisa ser viável do ponto de vista não só da sustentabilidade, da questão verde, mas ele precisa ser sustentável financeiramente. Porque se ele não for sustentável financeiramente, o crédito vai virar um problema, como eu disse na minha fala inicial. O outro ponto que nós temos é, falando de Amazônia, de uma forma geral, é o entendimento que nós temos do que é a sustentabilidade na Amazônia. Quando nós falamos em termos de crédito, nós temos alguns entendimentos diferentes aqui mesmo dentro do Brasil. A Amazônia discutida na Faria Lima não guarda muito relação com a Amazônia de Manacapuru, nem de Tefé, nem de Maués, e nem de Marajó. O pessoal da Faria Lima, nada contra, conhece Marajó, de uma forma geral, por cartão postal, pela internet, fazendo search no Google. Nunca foi lá. Ou se foi, muitas das vezes foi fazer um passeio de búfalo. Mas, para entender a dimensão do que é fazer negócio na Amazônia, precisa estar lá na Amazônia, entender o dia a dia, como é que é a dinâmica da região. A própria região ela é muito diversificada. Nós temos Rondônia, que é um polo agroindustrial, Tocantins, sul do Pará, em que tem cobertura digital, tem estradas. Então, nós conseguimos medir a logística lá por horas de carro. Tem locais
que não tem estrada, nem tem cobertura de sinal de satélite. E a gente mede a distância por horas de voadeira. Então, 6 horas de voadeira, né, é relativamente perto. A partir de 6 horas de voadeira, começa a ficar longe. Mas tem outros lugares que a gente não mede a distância em horas, a gente mede a distância em dias. Para andar no Amazonas, até 2 dias de barco é perto. Eu vou dar um pulinho ali, 2 dias de barco. A partir de 2 dias de barco, começa a ficar um pouquinho mais longe, 7 dias tem que planejar. Mas é assim que funciona. No nosso caso, que nós estamos atuando em todos os municípios, os 450 municípios da Amazônia, como é que nós fazemos para levar crédito? Nós precisamos de instrumentos digitais, ok? Mas como é que nós vamos levar crédito lá em São Gabriel da Cachoeira, que fica a 5 dias de barco de Manaus, para a pessoa ter que assinar um contrato ou fazer algum tipo de comprovação, ter que descer 5 dias de barco para Manaus e depois 7 dias para São Gabriel da Cachoeira. Por que 7 dias? Porque é contra a corrente do rio. E dependendo da época de vazão dos Solimões, pode ir até um pouquinho mais. Então, gente, o que eu digo a gente precisa, no caso da Amazônia, para fazer crédito de fomento, precisa entender a dinâmica da região. E aqui dentro, no próprio Brasil, a gente tem algumas situações um tanto inusitadas, até mesmo na legislação. Por exemplo, quando lá, aqui no Centro-Oeste, existe um produtor rural que tem um módulo rural e que ele tem um pedaço embargado, ele consegue fazer crédito e aquele pedaço continua embargado até que se resolva. Na Amazônia, não. Na Amazônia, nós impomos que a pessoa tem 1.000 hectares. Se for embargado 100 metros quadrados, todos os 1.000 hectares estão embargados e ele não pode receber crédito. Então, por que a Amazônia é diferente do resto do Brasil? Porque os instrumentos mitigatórios da combinação de crédito com sustentabilidade não são os mesmos do resto do Brasil. E o mesmo vale para as agências internacionais. Muito foi falado aqui da GCF. Eu tive recentemente uma proposta da GCF para funding para a gente fazer na Amazônia. Inviável, porque a GCF me dá 100 milhões de dólares, que eu vou gastar 300 milhões de dólares para poder fazer a certificação que ela precisa. Não dá para discutir a Amazônia nos instrumentos internacionais, nos organismos multilaterais, em Paris, em Genebra, em Helsinki, em Paris, em Roma, ou até mesmo em Washington. Não dá. Precisa vir aqui e entender a dinâmica do dia a dia. Não dá para a GCF colocar carimbo para eu ter que fazer distribuição de recursos para determinados setores, que eu tenho um recurso muito mais barato do Fundo Constitucional. E eles nem fazem noção de que isso existe. Então, a minha grande, e aí colaborando com o meu amigo aqui do BNDES, é preciso, falando em meio ambiente, e quando a gente fala em meio ambiente, basicamente a gente está falando da Amazônia, para fazer negócio na Amazônia, fazer fomento na Amazônia, precisa entender a dinâmica da Amazônia e dos amazônidas que lá vivem. A floresta em pé é importante, mas a pessoa que está debaixo da árvore precisa se alimentar, ela precisa gerar renda, ela precisa comprar recursos para a sua família. Então, isso não é levado em consideração. É levado em consideração, na maioria das vezes, de forma romântica, a árvore, e não a pessoa que está embaixo. E a nossa proposta e nossa crítica, eu já fiz isso em vários outros lugares, nós precisamos levar em consideração as duas pessoas, os dois itens. A árvore é em pé, mas as pessoas também são importantes. Elas vivem ali e têm o seu cultivo de forma ancestral. E nós não vamos mudar essa ancestralidade deles. Então, isso tem que ser levado em consideração em todo esse processo de crédito, que muitas vezes começa no organismo internacional e acaba chegando ao banco de fomento, que está lá na ponta, e nós não conseguimos fazer. Ok, perfeito. Perfeito. Pedro. A fala do Luiz Carlos é muito boa. Luiz Cláudio, desculpa, Luiz Cláudio. Exatamente. Desculpa, a fala do Luiz Cláudio Lessa é muito boa e toca, eu acho que nos pontos centrais que eu ia colocar para abordar nessa última fala, mas trazer que outras duas questões que são centrais para as políticas do Ministério dos Direitos Humanos são educação e cultura, né? E a gente pensa, quando a gente discute, inclusive, esses projetos e financiamento de projetos, a gente pensa muito, né, na importância de formar, capacitar
pequenos produtores, povos e comunidades tradicionais, para que consigam acessar esses recursos, para que consigam produzir projetos, mas eu acho que é importante a gente pensar também na importância de que educação e comunicação cheguem no percurso inverso, né? Que eu acho que é um pouco o que o Lessa estava falando aqui, de que as instituições de fomento, de que os governos, né, os formuladores de políticas e mesmo os legisladores conheçam o país, né, conheçam a Amazônia, conheçam o Cerrado, não só as grandes cidades e aquilo que aparece nos cartões postais, no Globo Repórter, enfim. Então, pensar em educação também para quem está formulando política, para quem está desenvolvendo mecanismos de financiamento para que não só o pequeno produtor, o indígena, o quilombola, possam ser preparados para dar conta das exigências que são feitas para que eles consigam acessar os recursos, mas para que essas exigências estejam mais adequadas àquilo que eles de fato fazem, produzem. Então, era só isso. Perfeito. Muito obrigada. Tá? Quero agradecer a todos a contribuição. Como eu disse agora há pouco, tudo que a gente leva daqui são conhecimentos, né, que a gente leva para a nossa instituição, para a nossa empresa. E eu deixo aqui, reforço a importância, né, do Banco do Estado, em parceria com o Governo do Estado do Pará, né, em fortalecer o fomento, em fortalecer operações de crédito que gerem sustentabilidade e que a gente possa, né, ter esse dever de casa, né, como eu disse, para nossas crianças e para a vida, né, para a qualidade de vida nossa e dos nossos filhos, né. Quero parabenizar a BDE pelo excelente evento, né. Como Banpará, nós participamos também do evento que aconteceu em Belém, né. Então, assim, parabenizar mesmo pelo excelente ações que vocês têm desenvolvido junto aos bancos parceiros, junto aos estados, né? Eu acho que isso é um grande avanço, né, para o nosso país e acredito sim, né, que futuramente a qualidade de vida nossa e dos nossos filhos, né, será muito melhor, né? Muito obrigada. Muito bem, em nome, então, da BDE, eu agradeço vocês todos que participaram desse segundo momento de conversa que nós tivemos aqui no nosso fórum. Mais uma vez, muito obrigada pela participação e por compartilhar conosco esse rico conteúdo.